Se uma garota diz isso pra você, ela te acha sexualmente atraente. A maioria dos homens ouve certas frases de uma mulher e as interpreta literalmente. Eles presumem que ela está apenas sendo educada, brincalhona ou conversando por impulso. E às vezes, superficialmente, é exatamente isso que parece. Mas aqui está a verdade. Existem coisas específicas que as mulheres dizem quando a atração já saiu da zona inofensiva e se tornou algo muito mais físico. Se você não perceber isso, não perderá apenas o momento. Você perderá o fato de que ela está tentando tornar o momento mais fácil para você interpretar. E uma frase em particular importa mais do que todas as outras, porque quando ela diz, geralmente não está mais apenas curtindo sua companhia. Chegaremos a isso no final. Primeiro ponto, ela não está apenas puxando conversa. Você já teve uma garota que de repente te perguntou algo que pareceu um pouco pessoal demais, um pouco curioso demais ou um pouco íntimo demais, pro nível de intimidade em que vocês estavam. A maioria dos homens presume que ela está apenas conversando. Eles acham que ela gosta da atenção, gosta de conversar ou simplesmente tem esse tipo de personalidade. Mas aqui está o ponto. Quando uma mulher sente atração sexual, sua atenção se concentra. Psicologicamente, a atração aumenta o foco seletivo. Isso significa que ela para de falar para preencher o silêncio e começa a falar para criar proximidade. Então quando ela pergunta coisas como você é quando gosta muito de alguém, ou você é sempre tão difícil de decifrar, geralmente ela não está coletando informações inofensivas, ela está testando a sua dinâmica emocional, ela quer saber como seria estar mais perto de você. Isso importa porque as mulheres raramente partem direto para uma linguagem sexual explícita. Na maioria das vezes, elas criam uma ponte. Elas usam palavras para fazer com que a intimidade pareça socialmente segura antes de torná-la fisicamente possível. Portanto, se ela continua desviando a conversa de tópicos superficiais para atenção, química, encontros, toque ou como você se comporta com uma mulher, não descarte isso como mera curiosidade. Sua personalidade não é a única coisa que ela está tentando imaginar. Ela está imaginando como seria ter acesso a você. Segundo ponto, você é problema geralmente não é uma crítica. Já reparou numa garota sorrindo enquanto diz algo que soa negativo, mas que de alguma forma não transmite nenhuma sensação negativa? Muitos homens ouvem você é problema ou você é perigosa e presumem que estão sendo avisados para se afastarem. Eles interpretam a frase literalmente e não percebem a emoção subjacente. Eis o que a maioria das pessoas não percebe. Na psicologia da paquera, essa frase costuma ser uma projeção. Ela não está avaliando seu caráter com calma. Ela está reagindo a como você a faz sentir. A frase lhe dá uma maneira de admitir a tensão sem confessar abertamente o desejo. Permite que ela reconheça que você a afeta mantendo uma negação plausível. É por isso que geralmente vem acompanhada de um sorriso, contato visual prolongado, tom de voz mais suave ou uma pequena pausa antes de ser dita. Observe como ela diz. Se ela diz você é problema com uma expressão facial neutra e linguagem corporal fechada, isso é uma coisa. Se ela disser isso mantendo contato visual, com um sorriso irônico, inclinando-se para frente ou permanecendo no momento em vez de se afastar, é diferente. Se ela continuar com outra frase provocativa, é diferente de novo. Isso não é rejeição, é gerenciamento de tensão. O que ela está realmente fazendo é se permitir dizer, sem dizer, você me afeta, e eu sei disso. Ela está te dando um sinal verde disfarçado de brincadeira porque isso parece mais seguro do que a vulnerabilidade direta. E se esse tipo de conteúdo aguçar sua capacidade de interpretar as mulheres, curta e se inscreva. Isso nos ajuda a alcançar mais homens que querem parar de ignorar sinais e começar a entender o que realmente está acontecendo. Terceiro ponto. Quando ela diz pare de me olhar assim, geralmente ela não quer que você pare. Alguma vez uma mulher chamou a atenção para o seu contato visual em vez de ignorá-lo? A maioria dos homens pensa que isso significa que eles foram longe demais. Eles presumem que a deixaram desconfortável, então recuam completamente e cortam o clima. Aqui está algo que pode te surpreender. Se ela realmente quisesse distância, normalmente não a expressaria de forma brincalhona. Ela diminuiria o envolvimento, encurtaria as respostas, viraria o corpo ou interromperia a interação. Mas quando ela diz, pare de me olhar assim, com um sorriso, falando mais devagar, corando ou rindo nervosamente, ela não está rejeitando a atenção. Ela está nomeando-a porque a sente com muita intensidade para fingir que não. Pesquisas sobre flerte mostram consistentemente que um dos sinais mais fortes de atração é a autoconsciência em resposta ao fato de ser notada. Em outras palavras, quando uma mulher se torna hiperconsciente de que você está olhando de uma forma intensa, ela frequentemente verbaliza essa consciência em vez de escondê-la perfeitamente. Essa frase é frequentemente a maneira dela de dizer, eu sei o que está acontecendo aqui. E é isso que muitos homens não percebem. A frase soa como resistência, mas a emoção subjacente é, muitas vezes, exposição. Ela se sente vista, não apenas observada. Vista como mulher, vista de uma forma que desperta algo nela. Se ela permanecer, sorrir e continuar aproveitando o momento depois de dizer isso, a frase não estava ali para encerrar a porta. Estava ali para reconhecer a conexão. Quarto ponto,
Por que você está me deixando nervosa? Raramente é uma pergunta aleatória. Alguma vez uma mulher ri, olha para baixo, toca no cabelo e depois diz algo como por que você está me deixando nervosa? A maioria dos homens presume que deve se tornar instantaneamente menos ousada, menos direta, menos presente. Eles pensam que o nervosismo significa que algo deu errado. Pense nisso por um segundo. A atração sexual muitas vezes cria uma contradição interna. Ela deseja o momento, mas também se sente exposta por ele. Isso acontece porque a atração ativa a excitação e o autocontrole simultaneamente. Sua atenção se divide entre sentir a atração e tentar não revelar muito dela. Então, quando ela admite que está nervosa, isso pode ser um sinal de que sua presença está causando um impacto mais profundo do que ela esperava. Observe a forma que isso toma. Se ela ficar quieta, mas permanecer perto, isso significa algo. Se ela sorrir e esconder o rosto, isso também significa algo. Se ela diz que está nervosa, mas imediatamente continua falando, provocando ou encontrando desculpas para manter o interesse, isso também significa algo. Os homens frequentemente interpretam o nervosismo como desinteresse, porque só sabem reconhecer a atração quando ela se manifesta como confiança. Mas para muitas mulheres, a atração genuína não se manifesta inicialmente como confiança. Ela se manifesta como uma ruptura. Você mudou o estado interno dela, você a tornou mais consciente de si mesma. E as mulheres geralmente não anunciam isso a menos que a atração que sentem seja tão forte que se torne difícil de esconder. Ponto 5. Eu não deveria estar te contando isso, é uma mudança importante. Já aconteceu de uma mulher dizer de repente, eu provavelmente não deveria estar dizendo isso, pouco antes de lhe contar algo pessoal, sugestivo ou emocionalmente revelador. A maioria dos homens trata essa frase como um mero preenchimento. Eles se concentram na informação que vem depois e ignoram a frase que a introduziu. Mas aqui está o ponto. Essa frase geralmente sinaliza a ultrapassagem de um limite. Ela sabe que está saindo de uma interação segura e comum e entrando em algo mais intenso. Em psicologia, a autorrevelação é um dos aceleradores mais claros da intimidade. Quando a atração aumenta, os limites não desaparecem simplesmente. Eles são seletivamente flexibilizados. Ela começa a compartilhar partes dela que normalmente não revela a todos. Isso é especialmente significativo quando o que se segue envolve tensão. Talvez ela conte o que acha atraente. Talvez admita algo sexual, confesse que está tentando não flertar, ou revele algo que normalmente só contaria a um homem com quem sente química. A frase é importante porque demonstra consciência. Ela sabe que está ultrapassando um limite e mesmo assim o faz. Isso significa que o momento já mudou. Ela não está mais falando no piloto automático social. Ela está escolhendo a intimidade. Ela está arriscando um pouco mais do que o normal porque alguma parte dela quer aprofundar a conexão. E quando uma mulher começa a se abrir dessa forma, geralmente significa que seu charme não está mais na zona de conforto. Sexto ponto. Você provavelmente ouve isso o tempo todo, muitas vezes é ciúme disfarçado de brincadeira. Já aconteceu de uma garota dizer, aposto que todas as garotas dizem isso pra você, ou você provavelmente se safa disso o tempo todo. A maioria dos homens pensa que ela está apenas fazendo uma observação. Eles interpretam como um comentário neutro. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe quando uma mulher diz isso, ela geralmente está te colocando no mercado sexual na cabeça dela. Ela está imaginando como outras mulheres reagem a você e, mais importante, qual o efeito que você deve ter sobre elas. Esse não é um pensamento imparcial. Geralmente vem carregado de emoção. Ela está reconhecendo o seu poder de atração, ao mesmo tempo que testa a sua disponibilidade. Pesquisas sobre atração e avaliação de parceiros mostram que as pessoas ficam mais atentas à competição romântica percebida quando o interesse é alto. Então, se ela começa a mencionar outras mulheres ao seu redor, isso não significa automaticamente que ela quer falar sobre elas. Às vezes, significa que ela está avaliando a própria posição. Preste atenção ao subtexto. Ela não está apenas dizendo, você é atraente. Ela está dizendo, eu sei que outras mulheres também te desejariam. Isso muda tudo, porque, uma vez que ela começa a te enxergar como um homem pelo qual outras mulheres se sentem atraídas, ela deixa de te ver de forma neutra. Ela te coloca em uma categoria que tem peso sexual. E geralmente ela só faz isso porque já sente essa atração. Sétimo ponto. Você me faz agir de forma estranha. É uma confissão disfarçada. Você já ouviu uma garota te culpar por estar repentinamente sem jeito, nervosa ou agindo de forma diferente do normal? Muitos homens dão risada e acham que é só uma daquelas coisas que as mulheres dizem sem pensar. Mas aqui vai algo que pode te surpreender. Essa frase costuma ser uma das admissões verbais mais claras que você ouvirá antes de uma mulher dizer algo abertamente sexual. Por quê? Porque ela está nomeando o efeito. Ela está te dizendo diretamente que a sua presença muda o comportamento dela. A atração não é mais abstrata nesse ponto. Ela tem consequências. Afeta a voz dela, o ritmo, a compostura e a maneira como ela se comporta perto de você. E as mulheres geralmente não admitem esse tipo de perda de controle a menos que sintam uma atração tão forte que escondê-la se torne difícil. Se ela disser, você me faz agir de forma estranha,
Enquanto ri, cora, demora ou continua a demonstrar interesse, a frase raramente é acidental. Muitas vezes é a maneira mais sutil que ela encontra para admitir, sem se expor demais, que você está afetando. Isso importa porque a atração se torna mais evidente justamente quando o controle começa a escapar, não em frases elaboradas, não em flertes perfeitos, na interrupção, no ritmo quebrado, em sorrisos tímidos, na tentativa dela de controlar a energia que claramente sente mas não quer revelar completamente. Ponto 8. Eu não deveria querer te beijar agora, é a frase a qual a maioria dos homens ainda reage de forma insuficiente. O que significa quando uma mulher diz algo que menciona diretamente a tensão física mas a envolve em hesitação? Antes mencionei que existe uma frase que importa mais do que todas as outras. Esta, se ela disser, eu não deveria querer te beijar agora, ou algo parecido, geralmente não é confusão, é conflito. E conflitos como esse são importantes porque significam que o desejo já é real o suficiente para que ela precise verbalizá-lo. Uma das camadas é moral ou social. Talvez o momento pareça precipitado, talvez o contexto torne tudo arriscado, talvez ela não queira parecer fácil demais. Mas por baixo disso a atração física já está presente. Caso contrário, não haveria nada a resistir. Às vezes, a formulação muda. Pode ser, isso é uma má ideia, ou você está tornando isso muito difícil, ou estou tentando me comportar bem. Mas a estrutura permanece a mesma, ela está verbalizando a contenção porque está sentindo o impulso. Essa é a parte que os homens não percebem. E é por isso que essa frase é tão importante. Ela não está apenas dizendo que você é bonito. Ela não está apenas dizendo que é divertido conversar com você. Ela está revelando que a interação atingiu o corpo dela, não apenas a mente. Ela está permitindo que você ouça a batalha entre o desejo e o autocontrole em tempo real. Quando uma mulher diz algo assim, a atração geralmente deixa de ser hipotética, está acontecendo bem aí na sua frente.